Quando vi minha futura nora entrar na igreja com seu vestido branco impecável, sabia que aquele sorriso angelical escondia um coração de pedra. "O que você está fazendo aqui? Não foi convidada?" Ela gritou ao me ver, sua voz ecoando pela igreja. Sorri calmamente, tocando minhas pérolas de família. "Minha querida, você realmente achou que eu não viria?" Respondi. "Trouxe um convidado especial que estava morrendo de saudades suas." E quando Camila viu quem estava atrás de mim, seu rosto perdeu toda a cor. Mas antes de continuar contando minha história, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoro saber até onde nossas histórias chegam. Meu nome é Rita, tenho 65 anos, e até 6 meses atrás, minha maior preocupação era escolher um vestido elegante para o casamento do meu único filho, Ricardo. Como eu estava enganada sobre o que viria pela frente. Tudo começou quando Ricardo trouxe Camila para jantar conosco pela primeira vez. Nunca esquecerei aquela noite. Ela entrou em nossa casa como uma visão, cabelos castanhos ondulados caindo suavemente sobre os ombros, olhos de mel que pareciam brilhar com inocência e um sorriso que poderia derreter geleiras. Percebi imediatamente o que tinha capturado o coração do meu filho. Ricardo, sempre tão reservado desde a morte do pai há 3 anos, agora irradiava felicidade ao lado dela. "Mãe, esta é Camila", ele anunciou com orgulho evidente. "Ela é enfermeira pediátrica." Camila estendeu a mão delicadamente. "É um prazer finalmente conhecê-la, Dona Rita. Ricardo fala tanto da senhora." Sua voz era melodiosa, quase musical. Havia algo nela que me lembrava as atrizes de novela, talvez perfeita demais, ensaiada demais. Mas afastei esse pensamento. Estava apenas sendo a sogra desconfiada típica, pensei comigo mesma. Durante o jantar, Camila contou histórias sobre seu trabalho com crianças doentes, seu voluntariado em abrigos de animais nos finais de semana e como sonhava em ter uma família grande. A cada palavra, observei meu filho olhando para ela como se estivesse vendo o sol nascer pela primeira vez. Não podia culpá-lo. Ela parecia perfeita demais para ser real. "Infelizmente, minha família não aprova nosso relacionamento", ela confessou durante a sobremesa, baixando os olhos enquanto uma lágrima solitária deslizava por sua bochecha. "Eles esperavam que eu me casasse com alguém de status social mais elevado." Ricardo apertou sua mão por cima da mesa. "Não precisamos deles, meu amor." Meu coração doeu por ela. Uma jovem rejeitada pela própria família por seguir seu coração? Como mãe, não conseguia imaginar virar as costas para meu filho por algo tão trivial quanto dinheiro. Naquele momento, decidi que seria a mãe que ela nunca teve. As semanas seguintes foram uma avalanche. Antes que eu pudesse piscar, havia um anel de noivado no dedo dela e datas de casamento sendo discutidas. O noivado foi rápido. "Quando você sabe, Ricardo dizia, repetindo as palavras dela como um mantra sagrado. Camila queria um casamento de conto de fadas, o local prestigiado, o vestido de grife, as flores importadas. E eu, querendo ver meu filho feliz e sentindo pena da noiva deserdada, me ofereci para pagar tudo. "A senhora faria isso por mim?" Camila perguntou, seus olhos brilhando com o que interpretei como gratidão. "A senhora é como a mãe que eu nunca tive." Ela me abraçou e senti seu corpo delicado tremer com soluços. Naquele momento, abri meu coração e minha conta bancária completamente para ela. Os meses seguintes foram uma corrida frenética de preparativos. Resgatei investimentos, esvaziei a apólice de seguro do meu falecido marido e até peguei um empréstimo na minha casa para proporcionar a Camila o casamento dos seus sonhos. O local escolhido foi a Fazenda Santa Clara, com seus jardins extensos e arquitetura colonial. R$ 50.000 apenas para reservar a data. O vestido, um importado de R$ 30.000, exigiu 3 ajustes, porque Camila insistia que tinha que ser absolutamente perfeito. As flores,
1000 rosas brancas importadas. A cada cheque que eu assinava, Camila me abraçava mais forte, me chamava de mãezinha e prometia me dar lindos netos. Eu estava vivendo o sonho de toda mãe, ou assim pensava. Mas havia pequenas inconsistências que começaram a me incomodar. Como Camila sempre pagava em dinheiro, alegando que era antiquada com cartões de crédito. Ou como suas histórias de infância pareciam mudar ligeiramente dependendo de quem estava ouvindo. Numa ocasião, ela cresceu numa fazenda no interior, noutra foi criada pelos avós na capital. Você não acha estranho que nunca vimos uma foto da família dela? Perguntei a Ricardo uma noite. Nem mesmo um primo ou um amigo de infância no grupo de convidados dela? Mãe, já conversamos sobre isso. Ricardo respondeu com irritação. A família dela a rejeitou completamente. É um assunto doloroso para ela. Engoli minhas dúvidas. Afinal, meu filho estava mais feliz do que o tinha visto em anos. Se o preço da felicidade dele era R$100.000 e algumas perguntas não respondidas, parecia um bom negócio. Enquanto a data do casamento se aproximava, minha ansiedade crescia. Havia algo nos olhos de Camila quando ela pensava que ninguém estava olhando. Um cálculo frio que contradizia sua fachada de doçura. Mas sempre que tentava expressar minhas preocupações para Ricardo, ele se tornava defensivo, acusando-me de tentar sabotar sua felicidade. Uma noite, enquanto folheava um álbum de família antigo, encontrei uma foto do casamento da minha mãe. Ela usava as mesmas pérolas que eu planejava emprestar a Camila, uma joia de família passada por 4 gerações. Olhei para a foto por um longo tempo, uma sensação de inquietação crescendo dentro de mim. As pérolas representavam nosso legado familiar, nossa história, e algo me dizia que estava prestes a entregá-las a alguém que não respeitaria seu significado. Naquela noite, sonhei com meu falecido marido. Ele estava em nosso jardim, cuidando das roseiras como costumava fazer. Nem tudo que brilha é ouro, Rita, ele disse no sonho. Confie no seu instinto. Acordei com o coração acelerado, o aviso dele ecoando em minha mente. Talvez fosse hora de confiar em meus instintos, mesmo que isso significasse arriscar meu relacionamento com Ricardo. 3 semanas antes do casamento, aconteceu. O momento que mudaria tudo para sempre. Tinha ido ao apartamento de Ricardo deixar os convites impressos para o casamento. Usando minha chave sobressalente, entrei sem fazer barulho, esperando surpreendê-los. Foi quando ouvi a voz de Camila vindo do quarto. Não a voz doce e musical que eu conhecia, mas algo duro, calculista, impaciente. Já te disse para não me ligar nesse número, ela sibilava com irritação. Não, o casamento ainda está marcado. Sim, terei acesso às contas dele depois que nos casarmos. Fiquei paralisada no corredor, mal respirando para ouvir melhor. Como assim você quer uma fatia maior? Nós concordamos em 30%. Houve uma pausa. Olha, a velha já nos deu mais de 100.000 e ela provavelmente nos dará mais dinheiro para o pagamento da entrada da casa depois do casamento. A velha. Ela estava falando de mim. Esse otário vale pelo menos $500.000, talvez mais. Meu filho, meu Ricardo, um otário. Não, ele não suspeita de nada, ele está completamente fisgado. O mundo pareceu girar ao meu redor. Meu estômago se contraiu com uma náusea repentina e tive que me apoiar na parede para não cair. De alguma forma, consegui recuar silenciosamente até a porta, ainda segurando a caixa de convites, e sair sem ser notada. Uma vez no meu carro, 3 quarteirões depois, estacionei e deixei que a onda de choque me tomasse completamente. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu batia com as mãos no volante, sentindo-me a maior idiota do mundo. Como eu não tinha percebido antes? As histórias inconsistentes, os pagamentos em dinheiro, a ausência completa de amigos ou familiares, o isolamento gradual de Ricardo de seus antigos amigos, era tudo parte de um plano meticuloso. Em meio à dor, algo mudou dentro de mim. Uma dureza, uma determinação que não sentia desde os dias em que lutei pela vida do meu marido durante sua batalha contra o câncer.
Se Camila pensava que poderia destruir meu filho e roubar nosso dinheiro, ela tinha escolhido a família errada para mexer. Naquela noite, sequei minhas lágrimas e fiz algo que jamais imaginei. Pesquisei detetive particular no meu celular. Era hora de descobrir exatamente quem era a mulher que estava prestes a se tornar minha nora. Na manhã seguinte, me encontrei com Maurício Oliveira em um pequeno café no centro da cidade. O lugar estava quase vazio, perfeito para uma conversa discreta. Maurício era um ex-policial que havia se tornado investigador particular após sua aposentadoria. Um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos curtos e olhar atento, que parecia enxergar através das pessoas. Ele vestia um blazer simples e carregava uma pasta de couro surrada. Dona Rita, ele disse depois que expliquei a situação, tomando um gole de seu café preto. O que a senhora está descrevendo soa como um clássico golpe de romance. Essas pessoas são profissionais. Elas estudam seus alvos, aprendem o que eles querem ouvir e se tornam exatamente essa pessoa. Um frio percorreu minha espinha. Ouvir alguém confirmar minhas suspeitas tornava tudo ainda mais real. Quanto tempo vai levar? Perguntei, deslizando um cheque substancial pela mesa. Maurício sorriu sombriamente enquanto guardava o cheque. Para alguém descuidada o suficiente para usar sua voz real ao telefone? Não muito tempo. Passei os próximos dias numa agonia de espera. Cada vez que Camila vinha à minha casa com novos pedidos para o casamento, Rita, você se importaria se acrescentássemos mais uma mesa de convidados? São apenas mais 5.000. Eu tinha que sorrir e fingir que nada havia mudado. Cada abraço, cada mãezinha que saía de seus lábios agora me causava repulsa. O pior era ver meu filho, completamente enganado, planejando sua vida com uma fantasma. Ele falava sobre a casa que comprariam juntos, os filhos que teriam. Observá-lo tão feliz, tão cheio de esperanças para um futuro que era apenas uma ilusão cruel, partia meu coração repetidamente. 2 semanas depois, Maurício ligou. Rita, você vai querer se sentar para isso. Ele disse, sua voz sombria ao telefone. Eu estava na cozinha preparando chá. Agarrei-me ao balcão, sentindo que minhas pernas poderiam ceder. Camila não existe, continuou Maurício. A mulher com quem seu filho está planejando se casar é, na verdade, Fernanda Moraes, 32 anos. Ela foi presa 2 vezes nos últimos 5 anos por fraude, embora só tenha sido condenada uma vez. A chaleira começou a apitar. Um som estridente que parecia distante, como se viesse de outro mundo. Não consegui me mover para desligá-la. Ela trabalha com parceiros, geralmente homens que a ajudam a pesquisar alvos, e às vezes se passam por membros da família para dar credibilidade às suas histórias. Maurício continuou, implacável. O homem no telefone, Marcos Cardoso, é seu cúmplice mais frequente. Eles estiveram romanticamente envolvidos até cerca de 2 anos atrás, quando ela aparentemente o enganou em R$ 30.000 e desapareceu. Finalmente consegui desligar o fogão, minhas mãos movendo-se no piloto automático enquanto minha mente girava com essa avalanche de informações. Como você descobriu tudo isso? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Software de reconhecimento facial e um bom trabalho de detetive à moda antiga, respondeu Maurício. Fernanda tem usado a identidade de Camila por 8 meses, com documentos falsos e histórico de emprego fabricado. O emprego de enfermeira pediátrica? Ela faz voluntariado ocasionalmente em uma clínica gratuita, o suficiente para tornar a história crível se alguém verificar. Afundei numa cadeira da cozinha, tentando processar tudo. E o pior, Rita, continuou Maurício, ela fez isso antes. Pelo menos 3 vezes que consegui rastrear. Ela se aproxima de homens solteiros com bons empregos, preferencialmente aqueles que perderam recentemente alguém próximo. Um pai, uma esposa, pessoas vulneráveis emocionalmente. Como o meu Ricardo, ainda de luto pelo pai. Ela os conquista,
organiza casamentos caros pagos pela família, obtém acesso às contas bancárias e, alguns meses depois, desaparece com tudo o que consegue levar. Fechei os olhos, imaginando o que teria acontecido se eu não tivesse ouvido aquela conversa telefônica. Meu filho, destruído emocionalmente e financeiramente. Nossa casa, perdida. As economias de uma vida, evaporadas. Maurício, disse finalmente, minha voz mais firme do que me sentia. Preciso que você encontre esse Marcos Cardoso. Houve uma pausa na linha. Rita, o que você está pensando? Estou pensando que um homem que tem caçado Fernanda por 2 anos pode estar muito interessado em comparecer ao casamento dela. Quase pude sentir a admiração na voz de Maurício. Você quer levá-lo à cerimônia? Quero dar a Camila, ou melhor, Fernanda, exatamente o que ela merece, respondi. Você pode encontrá-lo? Já o fiz, disse Maurício com eficiência. Ele está morando em São Paulo agora, trabalhando na construção civil. Posso te dar as informações de contato dele em 1 hora. Depois de desligar, fiquei sentada na minha cozinha em silêncio por um longo tempo, o chá esquecido esfriando na xícara. Parte de mim queria correr direto para Ricardo e expor tudo o que havia descoberto. Mas eu conhecia meu filho, teimoso como o pai, e Fernanda vinha trabalhando nele há meses. Ela provavelmente o tinha convencido de que qualquer crítica a ela era apenas ciúme ou uma tentativa de controlar a vida dele. Não, precisava ser algo mais contundente, algo tão público e irrefutável que não haveria espaço para negação ou manipulação. O casamento estava marcado para dali a 10 dias e eu iria garantir que fosse inesquecível, só não do jeito que Fernanda imaginava. Peguei o colar de pérolas da minha avó, aquele que tinha oferecido a Camila para usar no casamento, uma joia de família passada por 4 gerações. Lembrei-me de como seus olhos brilharam ao vê-lo. Não com emoção, percebo agora, mas com a avaliação calculista de quanto poderia conseguir vendendo-o. Você não sabe com quem está mexendo, murmurei para o colar, como se estivesse falando com Fernanda. Uma calma fria tomou conta de mim enquanto o plano começava a se formar em minha mente. Naquela mesma tarde, com as mãos tremendo ligeiramente, disquei o número que Maurício havia me fornecido. 3 toques, e então uma voz masculina, áspera e cautelosa. Marcos Cardoso falando. Respirei fundo. Senhor Cardoso, meu nome é Rita Santos. Acredito que você conheça a noiva do meu filho, embora a conhecesse como Fernanda e não como Camila. O silêncio se estendeu tanto que pensei que a ligação tinha caído. Podia ouvir ruídos de construção ao fundo, martelos, vozes distantes chamando ordens. Onde ela está? A voz dele havia mudado, ficando tensa, urgente. Ela está prestes a se casar com meu filho em 10 dias, respondi, mantendo minha voz firme, profissional. Ela já roubou mais de 100 mil reais de nós e está apenas começando. Acho que podemos nos ajudar mutuamente. Outra longa pausa. Podia quase sentir a desconfiança dele através do telefone. Senhora, não sei que tipo de jogo a senhora está jogando, começou ele. Não é jogo nenhum, senhor Cardoso. Eu a ouvi falando com você ao telefone. Ela disse que o otário, meu filho, valia pelo menos $500 mil. Ela está planejando acessar as contas bancárias dele depois do casamento e provavelmente desaparecer em 6 meses. Sua respiração ficou audível. A senhora ouviu ela falando comigo? Esse sou eu. Nós tínhamos um acordo de negócios até que ela me passou a perna. Então você entende minha posição. Dona Rita, disse ele lentamente, o que exatamente a senhora está propondo? Expliquei meu plano em detalhes. Marcos apareceria no casamento no momento exato, expondo Fernanda publicamente diante de todos os convidados, incluindo meu filho. Seria uma humilhação completa, inegável e absolutamente pública. A senhora quer que eu estrague o casamento? Havia algo como admiração em sua voz. Quero que você a exponha na frente de todos para quem ela tem mentido. Na frente do meu filho.
que merece saber a verdade antes que ela destrua a vida dele. Marcos ficou em silêncio por vários minutos. Quando falou novamente, sua voz estava diferente, mais dura. Ela me tirou 30 mil e sumiu no meio da noite. Me deixou com a conta de um quarto de hotel e um carro alugado. Eu a tenho procurado por 2 anos. Então esta é sua chance. O que a senhora ganha com isso? Além de salvar seu filho, quero dizer. Sorri, embora ele não pudesse ver. Justiça, senhor Cardoso. Simples e pura justiça. Conversamos por mais 20 minutos, acertando cada detalhe. Marcos dirigiria até nossa cidade na manhã do casamento e esperaria pelo meu sinal. O plano era perfeito em sua simplicidade. Nenhuma encenação complicada, apenas a verdade nua e crua, servida no momento exato para causar o máximo impacto. Depois que desligamos, percebi que me sentia mais leve do que em semanas. A fúria indefesa tinha desaparecido, substituída por algo muito mais satisfatório: propósito. Os dias seguintes se passaram em um borrão de preparação. Cancelei meu horário no salão de beleza e o ajuste do meu vestido de mãe do noivo. Se eu ia protagonizar uma cena de filme, certamente não seria com cabelo arrumado e vestido novo. 3 dias antes do casamento, comecei a segunda fase do meu plano. Fiz uma série de ligações para todos os fornecedores do casamento: a coordenadora de eventos da Fazenda Santa Clara, a floricultura, a empresa de buffet, o fotógrafo, o DJ. Senhora Costa, é Rita, a mãe do noivo do casamento de sábado, disse a coordenadora, injetando em minha voz o tipo de entusiasmo que só uma mãe feliz consegue. Ah, dona Rita, que bom ouvir a senhora. Espero que esteja animada para o grande dia. Se ela soubesse. Na verdade, estou ligando porque houve uma mudança no arranjo de pagamento. A família da noiva decidiu cobrir o saldo final, afinal. Fiz uma pausa, deixando minha voz se encher de prazer. É tão maravilhoso quando as famílias se unem, não acha? Isso é absolutamente adorável. Devo esperar um pagamento deles diretamente? Oh, sim. Eles cuidarão de tudo a partir de agora. Na verdade, a senhora deve adiar o processamento de qualquer pagamento da minha conta até que ouça diretamente da família da noiva. Dei a ela o número de telefone falso que Maurício havia confirmado que Fernanda usava para os fornecedores. Eles são muito exigentes em relação a cuidar de suas próprias finanças. Repeti essas mesmas instruções para cada fornecedor. Nenhum deles questionou. Afinal, eu era a respeitável Dona Rita, que já havia pago adiantamentos substanciais para todos. Na manhã do casamento, quando os saldos finais fossem cobrados, os fornecedores estariam tentando contatar uma família fantasma em um número que nunca seria atendido. Minha obra-prima, entretanto, foi a ligação que fiz para Ricardo na noite seguinte. Eu havia notado um crescente afastamento nas últimas semanas. Fernanda, sem dúvida, plantando sementes de dúvida sobre minhas intenções. Mãe, ele atendeu, sua voz soando cansada. Eu realmente não posso falar agora. A Camila tem ficado chateada porque você não compareceu ao jantar de ensaio. O jantar para o qual não fui convidada? Pensei amargamente. Oh, Ricardo, querido, eu entendo perfeitamente os sentimentos de Camila, respondi, minha voz escorrendo com compreensão maternal. Na verdade, estive pensando e percebi que talvez eu tenha sido um pouco autoritária em relação aos planos do casamento. Silêncio do outro lado. Então, sério? Sim, este é o dia de Camila. E se ela sente que minha presença seria estressante, então é claro que devo respeitar isso. Fiz uma pausa dramática. Eu te amo demais para fazer qualquer coisa que possa estragar a sua felicidade. Mãe, a voz dele falhou um pouco. A senhora tem certeza? Camila pode mudar de ideia se a senhora falar com ela. Ah, querido, não acho que isso seja necessário. Sabe de uma coisa? Vou fazer uma pequena viagem neste fim de semana. Talvez ir à praia, dar a vocês dois um espaço para desfrutar do seu dia especial, sem nenhum drama familiar. O alívio em sua voz foi como uma faca no meu coração. Isso é realmente muito atencioso da sua parte, mãe.
Eu só quero que você seja feliz, querido. É tudo o que eu sempre quis. Depois de desligar, fiquei sentada olhando para meu telefone por um longo tempo, lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto. A conversa tinha sido necessária, mas doeu de maneiras que eu não esperava. Ricardo realmente acreditava que eu era o problema, que minhas preocupações vinham de egoísmo ou ciúme, em vez de instinto maternal. Na sexta-feira à noite, véspera do casamento, Fernanda me ligou pessoalmente. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. Dona Rita, é Camila. Sua voz era doce como açúcar, com apenas um toque de vulnerabilidade ensaiada. Eu queria agradecer por ser tão compreensiva sobre amanhã. Não é nada, querida. Eu entendo perfeitamente. Combinei o tom dela perfeitamente. Uma noiva deve se sentir completamente confortável no dia do casamento. Isso é tão gentil da sua parte. Ricardo disse que a senhora vai para a praia no fim de semana? Pescando informações. Clássico. Esse é o plano. Uma pequena escapada da mãe do noivo enquanto vocês dois começam a lua de mel. Bem, eu espero que a senhora se divirta muito. E Dona Rita, depois que Ricardo e eu nos acomodarmos, talvez a gente possa almoçar. Eu realmente gostaria que fôssemos amigas. A audácia era impressionante. Tive que segurar o telefone longe da boca por um momento para respirar fundo. Isso parece adorável, Camila. Tenho certeza de que teremos muito o que conversar. Depois de encerrar a ligação, servi-me uma taça generosa de vinho tinto e brindei ao meu reflexo na janela da cozinha. Um brinde aos amigos da família, disse em voz alta, que eles recebam exatamente o que merecem. A manhã do casamento amanheceu cinzenta e chuvosa, o tipo de clima que os fotógrafos chamam de romântico e as noivas chamam de catastrófico, um presságio perfeito para o que estava por vir. Acordei às 5 da manhã, nervosa demais para continuar dormindo. Tomei um banho demorado, deixando a água quente aliviar a tensão dos meus ombros. Apliquei maquiagem com cuidado. Não demais, apenas o suficiente para parecer apresentável. Vesti um simples vestido preto, elegante mas discreto. E, é claro, coloquei minhas próprias pérolas no pescoço. As mesmas que tinham passado por 4 gerações da minha família. As mesmas que Fernanda, em sua atuação como Camila, tinha cobiçado com olhos avarentos. Às 9 horas, Marcos Cardoso ligou de um posto de gasolina a 20 minutos da cidade. Estou aqui, Dona Rita. A senhora tem certeza disso? Olhei-me no espelho do corredor uma última vez. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. E se seu filho não te perdoar? Era uma pergunta que eu vinha evitando há dias. Então, terei salvado ele de uma mulher que o teria destruído financeira e emocionalmente. Às vezes, o amor significa ser o vilão na história de outra pessoa até que ela esteja pronta para ver a verdade. Caramba, a senhora é mais durona do que parece. Quase sorri. Senhor Cardoso, eu criei um filho sozinha, enterrei um marido e sobrevivi a 65 anos neste país. Sou mais durona do que pareço. O casamento estava agendado para as 2 da tarde, com a recepção imediatamente em seguida no grande salão de festas da propriedade. Eu tinha cronometrado tudo perfeitamente. Marcos chegaria ao local às 13h30 e esperaria no carro até que eu lhe enviasse uma mensagem. Eu entraria pela entrada do jardim, uma rota que conhecia bem das minhas múltiplas visitas ao local, e me posicionaria onde pudesse ver a cerimônia se desenrolar. Às 11 horas, meu telefone começou a tocar sem parar. Primeiro a florista, depois a empresa de buffet, em seguida a coordenadora do local. Todas em pânico, todas tentando falar com alguém da família da noiva sobre saldos pendentes que precisavam ser resolvidos imediatamente. Deixei todas as ligações irem para a caixa postal, um sorriso satisfeito no rosto. Ao meio-dia, Ricardo ligou. Respirei fundo antes de atender. Mãe, algo estranho está acontecendo. Todos os fornecedores do casamento estão ligando para a Camila sobre pagamentos, mas ela diz que nunca disse a eles que a família dela estava cuidando de nada. A senhora sabe o que está acontecendo? Meu Deus, isso parece confuso. O que Camila disse?
Perguntei, fingindo inocência. Ela está bem chateada. Acha que alguém está tentando sabotar o casamento? Houve uma pausa. Mãe, a senhora não... Quer dizer, a senhora não faria isso. Ricardo, você está sugerindo que sua mãe sabotaria seu casamento? Coloquei a quantidade certa de mágoa na minha voz. Depois de tudo o que eu fiz para ajudar a tornar este dia perfeito? Não, me desculpe. É que a Camila está muito estressada, e quando as pessoas estão estressadas, às vezes, elas procuram alguém para culpar, completei gentilmente. Não se preocupe, querido. Tenho certeza de que é apenas um erro de fornecedor. Essas coisas acontecem. O importante é que você está se casando com a mulher que ama hoje. Se ele soubesse o quão verdadeira essa afirmação estava prestes a se tornar... Às 13 horas, peguei minha bolsa, as chaves do carro e o celular. Olhei uma última vez para a foto de Ricardo na parede. Ele, aos 5 anos, sorrindo sem os dentes da frente, confiante que sua mãe resolveria qualquer problema do mundo. Bem, eu estava prestes a resolver um grande problema para ele, mesmo que ele ainda não soubesse. O caminho até a fazenda Santa Clara levou 20 minutos através do centro da cidade. As árvores centenárias estavam pesadas com a chuva da manhã, gotejando como se chorassem pelo que estava prestes a acontecer. Estacionei a 2 quarteirões de distância e caminhei até a entrada dos fundos da propriedade, aquela próxima à cozinha do buffet. Como esperado, a equipe estava em completo caos. Fornecedores exigindo pagamentos, a coordenadora do evento correndo de um lado para o outro com o telefone colado na orelha e garçons apressados arrumando as mesas de última hora. Ninguém prestou atenção em mais uma mulher de vestido preto entrando discretamente pelos fundos. Me esgueirei pelos corredores até chegar à capela. A decoração era de tirar o fôlego. As 1000 rosas brancas formavam arcos elegantes ao longo do corredor central. Velas em castiçais de prata iluminavam o ambiente com um brilho suave, e fitas de seda pendiam do teto em cascatas graciosas. Tudo pago com meu dinheiro, tudo para uma farsa. Os convidados já começavam a chegar, enchendo os bancos com seus trajes elegantes e conversas animadas. Reconheci amigos de Ricardo, colegas de trabalho, alguns parentes distantes, todos inocentes, todos prestes a testemunhar o escândalo do século. Encontrei um lugar perfeito atrás de uma coluna ornamentada na parte de trás da capela. Dali, podia ver tudo sem ser facilmente notada. Verifiquei meu celular. Uma mensagem de Marcos confirmando que estava estacionado a uma quadra de distância, pronto para entrar em ação. Às 2h10, a orquestra começou a tocar. Ricardo entrou pelo lado e tomou seu lugar no altar, elegante em seu terno, o rosto radiante de felicidade. Meu coração se apertou. Em poucos minutos, aquele sorriso desapareceria, substituído pela dor da traição. Mas essa dor seria momentânea comparada à destruição que Fernanda causaria se seguisse com seu plano. Às 2h15, as portas da capela se abriram. A marcha nupcial começou e todos os convidados se levantaram, virando-se para ver a noiva. Fernanda, interpretando Camila pela última vez, iniciou sua caminhada pelo corredor, em seu vestido de 30 mil reais, um buquê de rosas brancas nas mãos e as pérolas da minha avó brilhando em seu pescoço. Seu sorriso era radiante, seus olhos brilhavam com lágrimas que pareciam de emoção, mas que eu sabia serem calculadas para efeito. Peguei meu celular e enviei uma única mensagem para Marcos Cardoso. Agora. Os segundos seguintes pareceram se desenrolar em câmera lenta. As portas da capela se abriram novamente com um estrondo. Todas as cabeças se viraram. Marcos Cardoso entrou como um anjo vingador em um terno um pouco amassado da viagem, seu rosto determinado, seus olhos fixos em Fernanda. O buquê de rosas brancas caiu das mãos dela, atingindo o chão de mármore com um som surdo que ecoou pela capela silenciosa. Fernanda Moraes! Marcos gritou, sua voz reverberando nas paredes. Você realmente pensou que poderia se esconder para sempre? A confusão tomou conta do ambiente. Ricardo deu um passo à frente, posicionando-se protetoramente na frente de sua noiva,
a confusão estampada em seu rosto. Senhor, acho que o senhor tem a pessoa errada. Esta é Camila. Marcos riu, um som desprovido de qualquer humor. Camila? É assim que ela está se chamando agora? Ele enfiou a mão no paletó e puxou uma pasta. O nome verdadeiro dela é Fernanda, e ela é uma golpista profissional. Eu deveria saber. Eu era o parceiro dela até que ela me roubou 30 mil reais. Isso não é verdade. A voz da minha nora era estridente, desesperada. Ricardo, eu não conheço este homem. Ele claramente está louco, mas eu podia ver as rachaduras se formando em sua atuação. Suas mãos tremiam, e aquela voz doce como mel tinha desenvolvido uma aspereza que não estava lá antes. A máscara finalmente estava caindo. Marcos abriu a pasta e segurou fotografias para que todos pudessem ver. Aqui está Fernanda em um hotel de luxo no Rio, aplicando um golpe em turistas idosos. Aqui ela está em Belo Horizonte, se passando por uma paciente de câncer para roubar dinheiro de coletas da igreja. A cada revelação, sua voz ficava mais fria, mais acusatória. E aqui está a minha favorita. Fernanda saindo do nosso quarto de hotel em Salvador com minha carteira, meu relógio e o anel de noivado que eu fui estúpido o suficiente para comprar para ela. O rosto de Ricardo estava pálido como a cera das velas que nos rodeavam. Camila, do que ele está falando? Ele está mentindo. A voz dela falhou. Ricardo, você me conhece. Nós vamos nos casar. Eu te amo. Amor? Marcos gritou. Senhora, você não reconheceria o amor se ele te mordesse. Você quer saber o que ela realmente pensa do seu precioso Ricardo? Ele pegou o celular e o segurou. Eu tenho gravações da nossa parceria. Quer ouvir como ela o chamava? O otário filho da mamãe. Os convidados do casamento agora murmuravam alto. Um zumbido crescente de choque e confusão se espalhou pela capela como uma onda. Observei de trás da minha coluna enquanto o mundo do meu filho desmoronava em tempo real. E apesar de tudo, meu coração doeu por ele. Mas minha nora Camila, ou melhor, Fernanda, não tinha acabado de lutar. Ela era boa demais no seu trabalho para desistir facilmente. Mesmo que algo disso fosse verdade, ela disse, forçando a voz de volta à sua doçura praticada. As pessoas podem mudar. Eu não sou mais essa pessoa. O Ricardo acredita em segundas chances. Não é, querido? Era uma manipulação magistral, apelando para a decência fundamental de Ricardo e fazendo-o escolher entre acreditar na redenção humana ou aceitar que a mulher que ele amava era uma completa invenção. Infelizmente para Fernanda, eu tinha dado a Marcos mais uma peça de munição. Segundas chances? Marcos sorriu friamente. Conte a ele sobre o outro otário, Fernanda. O que você está trabalhando agora? Ricardo se virou para olhar para sua noiva, e eu vi o momento exato em que a dúvida se infiltrou em seus olhos. Do que ele está falando, Camila? Eu não tenho ideia. Mas a voz dela era muito rápida, muito defensiva. Marcos consultou o celular. Deixa eu refrescar sua memória. 3 semanas atrás você me ligou pedindo conselhos sobre uma velha solitária que já te deu 100 mil reais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos na capela se voltaram para Fernanda, esperando por sua resposta. Observei o rosto do meu filho se transformar enquanto a compreensão lentamente surgia. E tive que me agarrar à coluna para não revelar minha posição ainda. Isso. A voz de Fernanda falhou. Ela tentou novamente. Isso foi tirado de contexto. Contexto? A voz de Ricardo era quase um sussurro. Você chamou minha mãe de velha solitária? Ricardo, não, eu não quis dizer isso. Ela estava perdendo o controle, sua voz cada vez mais desesperada. Este homem está tentando... Tentando o quê? Dizer a verdade? A voz de Ricardo estava ficando mais forte. A raiva substituindo a confusão. Minha mãe nos deu tudo. Ela esvaziou a poupança dela para o nosso casamento. Ela pegou um empréstimo para que você pudesse ter o seu casamento dos sonhos.
Os convidados do casamento estavam em silêncio total agora, absorvendo cada palavra deste drama que se desenrolava diante deles. Avistei várias pessoas gravando com seus celulares, incluindo o melhor amigo de Ricardo, que parecia estar transmitindo todo o desastre ao vivo. Marcos não tinha terminado. Ele era um homem com 2 anos de raiva acumulada e agora tinha uma plateia cativa. Você quer saber a cereja do bolo? Ele perguntou, dirigindo-se tanto a Ricardo quanto aos convidados chocados. Ela estava planejando esvaziar suas contas bancárias e desaparecer em 6 meses. É o cronograma padrão dela, tempo suficiente para estabelecer o direito legal a bens matrimoniais, curto o suficiente para evitar se apegar demais. Pare com isso, Fernanda implorou, lágrimas agora escorrendo livremente pelo seu rosto, borrando a maquiagem perfeita. Mas se eram lágrimas genuínas ou parte da atuação, eu não conseguia dizer. Ricardo se afastou dela. Seu rosto tinha uma expressão de nojo e traição. É verdade? Alguma coisa disso? Fernanda olhou ao redor desesperadamente, como um animal encurralado buscando uma fuga. As portas da capela estavam bloqueadas por convidados curiosos que se aproximaram para ouvir melhor. O altar não oferecia santuário. Finalmente, seu olhar varreu a multidão e encontrou o meu através do espaço lotado. Nossos olhos se encontraram por um segundo que pareceu se estender para sempre. Vi o reconhecimento florescer em seu rosto, seguido por um ódio puro e incandescente. Ela sabia exatamente quem tinha orquestrado este momento. Você, ela sussurrou, apontando diretamente para mim. Isso foi coisa sua. Todas as cabeças se viraram para seguir o dedo acusador dela, e de repente me vi no centro das atenções de uma forma que eu nunca tinha pretendido, tanto para ficar escondida até o final. Os olhos de Ricardo se arregalaram quando me avistou. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? A senhora disse que ia para a praia. Saí de trás da coluna, ajeitando minhas pérolas com o máximo de dignidade que pude reunir. Eu menti, querido. Algo que aprendi assistindo os especialistas. A senhora orquestrou isso? A voz de Ricardo era uma mistura de horror e admiração. Eu expus isso, corrigi. Há uma diferença. Fernanda tinha encontrado sua voz novamente, e com ela, seu talento para a manipulação. Ela está com ciúmes, Ricardo, gritou apontando para mim. Sua mãe não suportou que você me escolheu em vez dela. Ela contratou este homem para destruir nosso casamento, porque ela quer controlar sua vida para sempre. Foi um esforço inteligente de última hora, jogando com todos os estereótipos de sogra existentes. Por um momento, vi a dúvida voltar aos olhos de Ricardo. 32 anos de manipulação praticada de Fernanda versus 65 anos do meu amor e sacrifício. Em quem ele escolheria acreditar? Foi então que Marcos jogou sua cartada final. A dona Rita não me contratou, moça. Eu me ofereci. Ele segurou o celular novamente. Quer ouvir a gravação que eu fiz da nossa conversa 3 semanas atrás? Aquela em que você ri de como é fácil manipular mulheres velhas solitárias e seus filhos devotados? Ele apertou o play. A qualidade da gravação não era perfeita, mas a voz de Fernanda era cristalina. A velha está tão desesperada por netos, ela vai acreditar em qualquer coisa, e o filho é um completo filhinho da mamãe. Tudo o que eu tenho que fazer é chorar sobre meu passado trágico, e ele escreve outro cheque. O rosto de Ricardo ficou branco, depois vermelho, depois uma cor cinza doentia que me deu vontade de correr para o lado dele. Mas este momento não era mais sobre protegê-lo, era sobre ele finalmente ver a verdade por si mesmo. Quer ouvir a melhor parte? A voz de Fernanda continuou do celular. Ela me deu o colar de pérolas da avó dela. Disse que era uma joia de família. Eu provavelmente vou vender depois da lua de mel. Instintivamente, os olhos de Ricardo foram para o pescoço de Fernanda, onde as pérolas da minha avó brilhavam contra sua pele pálida. As pérolas que tinham sido usadas por 4 gerações de mulheres da nossa família, passadas de mãe para filha como um símbolo de amor e continuidade.
As mãos de Fernanda voaram para o pescoço, cobrindo o colar como se pudesse esconder a prova. Ricardo, eu posso explicar. Explicar o quê? Sua voz era mortalmente silenciosa agora. Explicar como você tem rido da minha mãe pelas costas enquanto gasta o dinheiro dela? Explicar como você me chamou de filhinho da mamãe enquanto fingia me amar? Explicar como você estava planejando nos roubar e desaparecer? A luta saiu de Fernanda de uma vez. Seus ombros caíram, e pela primeira vez desde que eu a conheci, ela parecia ter a idade real dela, em vez da jovem inocente que ela vinha fingindo ser. Começou como um trabalho, ela disse em voz baixa. Apenas mais um otário. Mas então, eu não sei. Eu pensei que talvez eu pudesse tornar isso real, mesmo mentindo sobre tudo. A voz de Ricardo falhou. Seu nome, seu emprego, sua família, toda a sua história de vida. O que exatamente era para ser real sobre nós? Fernanda olhou ao redor da capela mais uma vez, observando as centenas de rostos, a encarando com misturas de choque, nojo e fascínio, os arranjos de flores elaborados, o fotógrafo que ainda estava tirando fotos, o cinegrafista que estava capturando cada momento de sua humilhação pública. Eu preciso ir embora, ela sussurrou. Sim, Ricardo disse simplesmente. Você precisa. Mas Fernanda não tinha terminado completamente. Enquanto ela arrumava o vestido para caminhar pelo corredor, ela se virou para me encarar com um olhar de puro ódio. Você acha que venceu, não é? Parabéns, dona Rita. Você pegou seu precioso filho de volta. Mas sabe de uma coisa? Ele nunca mais vai confiar em outra mulher depois disso. Você o arruinou para o amor para sempre, para que a senhora pudesse continuar sendo a mulher mais importante na vida dele. As palavras acertaram o alvo. Senti uma pontada de dúvida, me perguntando se minha busca por justiça tinha cruzado a linha para algo mais sombrio e egoísta. Mas Ricardo me surpreendeu. Não, ele disse firmemente. Ela não me arruinou. Você me arruinou. E sabe qual é a diferença? A mamãe estava tentando me proteger. Você estava tentando me destruir. O rosto de Fernanda se contorceu de fúria. Você vai se arrepender disso. Ambos. Eu tenho amigos, conexões. Isso não acabou. Marcos se adiantou, sua expressão divertida. Na verdade, acabou sim. Veja, enquanto você estava fazendo sua pequena atuação aqui, eu tive uma conversa muito interessante com alguns amigos da polícia. Eles estão particularmente fascinados pelo seu histórico de fraudes e documentos falsos. O rosto de Fernanda ficou pálido. Você não ousaria. Já o fiz, querida. Eles devem estar aqui a qualquer minuto para te escoltar para fora. Ele verificou o relógio. Na verdade, estou surpreso que eles ainda não tenham chegado. Como se convocados por suas palavras, 2 policiais apareceram na entrada da capela. Eles se moveram com a passada determinada de autoridades, e a última esperança de Fernanda por uma saída digna evaporou. Fernanda Moraes. O policial mais alto segurou seu distintivo. Você está sob investigação por fraude, falsidade ideológica e estelionato. O que se seguiu foi uma cena que eu nunca tinha imaginado testemunhar no casamento do meu filho. Policiais lendo os direitos em uma capela decorada com rosas brancas. Convidados do casamento desesperadamente, tentando capturar tudo em seus celulares. Uma noiva em um vestido de R$ 30.000 sendo levada sob escolta. Fernanda não foi calmamente. Enquanto os policiais a escoltavam pelo corredor, ela continuava se virando para gritar comigo e com Ricardo. Isso é assédio, eu não fiz nada de errado, vocês vão ter notícias dos meus advogados. Mas seus protestos caíram em ouvidos moucos. Metade da capela estava gravando sua prisão, e a outra metade já estava enviando a notícia por mensagem para amigos e familiares. Depois que os policiais saíram com Fernanda, um silêncio estranho se instalou sobre a capela. 300 convidados do casamento sentados em seus bancos, sem saber se deviam sair ou ficar, parabenizar ou lamentar. O padre ficou no altar, parecendo completamente perdido.
Ricardo permaneceu no altar, ainda usando seu terno, olhando para as portas por onde sua noiva tinha acabado de ser escoltada. Eu queria ir até ele, mas algo me segurou. Este era o momento dele para processar, para lamentar, para descobrir o que viria a seguir. Finalmente ele se virou para encarar a congregação. Bem, ele disse, sua voz ecoando pela capela silenciosa. Isso é estranho. Algumas risadas nervosas se espalharam pela multidão. Quero agradecer a todos por virem hoje. Eu sei que não é assim que vocês esperavam passar a tarde de sábado. Ele fez uma pausa, passando a mão pelo cabelo. O casamento está obviamente cancelado, mas a recepção já está paga. Então, se alguém quiser ficar para o jantar e o bar aberto, vocês são bem-vindos. Deus sabe que eu preciso de uma bebida. Desta vez, o riso foi mais genuíno. As pessoas começaram a se levantar, se espreguiçar, conversar em pequenos grupos à medida que o choque passava e a realidade da situação se instalava. Ricardo finalmente olhou na minha direção. Nossos olhos se encontraram através do caos e vi uma mistura de gratidão, constrangimento e algo que poderia ter sido admiração. Ele caminhou pelo corredor em minha direção e a multidão se separou como o mar vermelho. Quando ele me alcançou, ele parou e apenas ficou ali por um momento, estudando meu rosto. Mãe, ele disse finalmente, nós precisamos conversar. Eu assenti. Sim, precisamos. Mas primeiro, estendi a mão e cuidadosamente tirei o colar de pérolas da minha avó do pescoço de Fernanda antes que ela fosse levada. Estas pertencem à nossa família. Segurei as pérolas com as mãos trêmulas, sentindo seu peso familiar. Na verdade, elas pertencem à mulher com quem meu filho eventualmente se casará, quando ele encontrar alguém digno delas. Os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas. Eu sinto muito, mãe, por não ter acreditado na senhora. Por ter escolhido ela em vez da senhora, por ser um idiota. Você não foi um idiota, querido. Você estava apaixonado, ou pelo menos estava apaixonado pela pessoa que você pensou que ela era. Estendi a mão e ajeitei a gravata dele, um gesto que eu fazia desde que ele era pequeno. O amor nos torna todos vulneráveis. O importante é que você está seguro. Há quanto tempo a senhora sabia? Ele perguntou. Comecei a suspeitar há cerca de um mês. Tive provas há 2 semanas. Encarei seus olhos. Eu contratei um detetive particular e Marcos, ele se ofereceu para a tarefa de vingança quando liguei e disse a ele onde encontrá-la. Sorri levemente. Aparentemente, não há fúria como a de um golpista enganado. Ricardo riu, apesar de tudo. A senhora tem estado ocupada, não é? Eu tive algumas semanas muito educativas. Peguei o braço dele. Agora, o que você acha de irmos enfrentar a música na sua não recepção? As pessoas vão ter perguntas. A recepção que não era uma recepção acabou sendo a festa mais honesta que eu já tinha participado. Com a pretensão de uma celebração de casamento retirada, as pessoas relaxaram de uma forma que nunca fazem em eventos formais. O bar abriu cedo, a banda tocou músicas animadas em vez de clássicos de casamento e as conversas fluíram com o tipo de autenticidade que só vem depois de um trauma compartilhado. Ricardo se portou com mais graça do que eu ousei esperar. Ele circulou pelo salão, agradecendo às pessoas por virem, pedindo desculpas pelo drama e aceitando condolências com bom humor. Eu o observei do outro lado do salão de festas e senti um orgulho que não tinha nada a ver com suas conquistas profissionais ou sua escolha de mulheres. Este era meu filho, mostrando verdadeiro caráter sob pressão. Marcos me encontrou perto da mesa de sobremesas, onde eu estava contemplando se era apropriado comer bolo de casamento quando na verdade não tinha havido um casamento. Dona Rita, ele estendeu a mão. Eu queria agradecer por me dar a chance de encarar Fernanda depois de todo esse tempo. Eu apertei a mão dele. Eu é que devo agradecer. Eu nunca poderia tê-la exposto sem sua ajuda. O que a senhora fez exigiu coragem. Não muitas mães iriam a tais extremos.
Qualquer mãe teria feito a mesma coisa para proteger seu filho. Marcos sorriu. Não, senhora. A maioria das mães teria tentado convencer o filho a desistir e teria falhado. A senhora jogou xadrez enquanto o resto de nós estava jogando damas. Depois que ele saiu, me encontrei sozinha com meus pensamentos pela primeira vez o dia todo. A adrenalina estava passando, substituída por exaustão e algo que poderia ter sido tristeza. Sim, eu tinha salvado Ricardo de um casamento terrível e de uma potencial ruína financeira, mas também tinha destruído a fé dele no amor, pelo menos temporariamente. Eu tinha feito a coisa certa? Mãe. Ricardo apareceu ao meu lado com 2 taças de champanhe. A senhora parece estar tendo um segundo pensamento. Eu aceitei a taça com gratidão, só me perguntando se poderia ter havido uma maneira mais gentil de lidar com isso. A senhora quer dizer como me sentar e explicar que minha noiva era uma golpista? Porque nós 2 sabemos o quão bem eu teria recebido essa notícia. Ele tinha um ponto. Você teria pensado que eu estava com ciúmes e sendo controladora. Eu teria acusado a senhora exatamente do que Fernanda disse, de tentar me manter dependente para sempre. Ricardo tomou um gole de seu champanhe. Sabe o que me fez mudar de ideia? Não foi Marcos aparecendo ou mesmo a gravação. Foi ver o rosto de Fernanda quando ela percebeu que a senhora tinha a superado. Por apenas 1 segundo, a máscara dela caiu completamente, e eu vi quem ela realmente era por baixo de toda aquela doçura. O que você viu? Cálculo frio e um respeito genuíno por uma oponente digna. Ele se virou para me olhar. Ela subestimou a senhora completamente. Ela pensou que a senhora era apenas uma mulher velha, solitária, que faria qualquer coisa para manter o filho feliz. Ela não tinha ideia de que estava tentando enganar alguém mais inteligente do que ela. Não tenho certeza sobre mais inteligente, talvez apenas mais motivada. Mãe, a senhora orquestrou a exposição de uma golpista profissional usando o próprio parceiro dela e a polícia. Isso não foi apenas instinto maternal. Isso foi estratégia. Ficamos em silêncio confortável por um tempo, observando nossos amigos e familiares aproveitarem a festa que tinha ressurgido das cinzas do desastre. A banda agora estava tocando jazz, e vários casais tinham começado a dançar. Eu tenho uma confissão, Ricardo disse eventualmente. O que é? Parte de mim está aliviada, não pela humilhação pública ou pela prisão, mas... Ele fez uma pausa, procurando as palavras. Algo sempre pareceu errado com a Camila. Eu nunca consegui entender o quê, mas às vezes, quando eu a pegava desprevenida, ela me olhava como se estivesse tentando se lembrar de quem ela deveria ser. Por que você não disse nada? Porque eu pensei que era apenas estresse do casamento e porque... Ele suspirou. Porque eu tinha 32 anos e nunca tinha estado apaixonado antes. Eu pensei que se eu questionasse demais, poderia desaparecer. Meu coração doeu por ele. Ah, querido, eu sei. Patético, né? O filhinho da mamãe que se apaixona pela primeira garota bonita que lhe dá atenção. Não, eu disse firmemente. Humano, você é humano, e os humanos querem ser amados. Não há nada de patético nisso, mesmo quando eles fazem escolhas terríveis sobre em quem confiar, especialmente então. Eu peguei a mão dele. Ricardo, o que Fernanda fez com você não foi culpa sua. Ela é uma mentirosa profissional que te estudou, aprendeu o que você queria ouvir e se tornou exatamente essa pessoa. Você não foi ingênuo. Você foi um alvo. Ricardo apertou minha mão. Obrigado, mãe, por tudo. Por ter enxergado através dela, por me proteger e por fazer isso de uma forma que garantiu que eu não pudesse ignorar a verdade. De nada. Mas da próxima vez que você se apaixonar, talvez me apresente mais cedo no processo. Ele riu. Da próxima vez que eu me apaixonar, vou fazer uma verificação de antecedentes completa primeiro. Isso pode ser um pouco extremo. Depois de hoje, eu não acho. Ele sorriu. Além disso, eu aprendi algo muito importante hoje.
O quê? Nunca subestime uma mãe brasileira. Aparentemente somos muito mais perigosas do que parecemos. Eu sorri, me sentindo mais leve do que em meses. Sua avó teria ficado orgulhosa. Ela teria adorado ver tudo isso. Ricardo levantou a taça. Um brinde à justiça, servida gelada com um acompanhamento de humilhação pública. Eu levantei minha taça para encontrar a dele. Um brinde à família e a saber quando lutar pelas pessoas que você ama. Enquanto brindávamos, percebi que, apesar de tudo, das mentiras, da traição, do espetáculo público, eu estava exatamente onde eu pertencia. Ao lado do meu filho, que estava seguro e livre, e finalmente vendo claramente novamente. Às vezes, os melhores casamentos são aqueles que nunca acontecem. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela porque nele a história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.